Alô, amigos e amigas, boa tarde. Estamos começando mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste, hoje com muita honra, recebendo o ex-governador do estado de Pernambuco, ex-prefeito do Recife, né? Ele que é advogado, um dos mais conceituados da nossa região, doutor Joaquim Francisco. Boa tarde, doutor Joaquim, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, é um prazer, boa tarde aos telespectadores. Prazer estar mais uma vez com você, né? Para a gente colaborar de alguma forma com a boa comunicação. Governador, eu vou aproveitar o senhor que tem política correndo nas veias, né? Para lhe fazer uma pergunta. O Brasil passou por uma intervenção, mudança de presidente, estamos com um novo governo, uma série de medidas econômicas para ajudar a economia, né, para tentar tirar o país da crise, né? O senhor está confiante, né, no que está sendo feito neste momento do ponto de vista político e administrativo na área econômica? Eu estou confiante porque estou colaborando para que as coisas deem certo. Eu acho que todos os brasileiros têm que fazer isso. Se a solução não é a solução ideal, né, as pessoas têm o direito de divergir, mas houve um processo de impeachment constitucionalmente, legalmente admitido, e algumas pessoas discordam, outras não. Mas o presidente Temer e a sua equipe vêm procurando conduzir os primeiros elementos de uma reforma profunda que o país precisa. Conseguiu aprovar a PEC do teto, conseguiu alterar a legislação da Petrobras, permitindo que empresas estrangeiras invistam na pesquisa e na exploração do petróleo, não é? Está discutindo a reforma da Previdência e a reforma trabalhista e anunciando uma possível reforma tributária. Não dará para fazer todas as reformas, mas o país precisa destas reformas. Conseguiu conter a inflação já está em decesso, conseguiu diminuir ou sinalizar uma diminuição dos juros, mas tem muito problema ainda para enfrentar. Nós temos uma eleição o ano que vem, então tem ainda 1 ano e meio de transição até que haja uma eleição direta. Então eu acho que os brasileiros devem procurar apoiar, fazer com que a sociedade se mobilize positivamente para a gente transpor essa fase difícil, que é muito difícil. A maior crise que o país viveu, pelo menos nos últimos 60 anos, a mais profunda delas. A gente tem observado, governador, muita gente nas ruas, né, protestando, principalmente estudantes. Agora mesmo em Pernambuco, esses dias, nós tivemos protestos por conta da passagem de ônibus, do aumento, da possibilidade do aumento da passagem de ônibus, né? Quando se mexe alguma coisa na área de aposentadoria, o problema vai lá para o Congresso Nacional, né? Na questão agrária, na questão da violência, em todo canto a gente vê aqui e ali protestos de segmentos organizados da sociedade brasileira. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que devem existir protestos. A democracia deve admitir com muita tranquilidade a presença do contraditório. Uma democracia sem contraditório não leva a boas soluções. Por outro lado, você tem que ter efetivamente o respeito à lei, à ordem. Ocupação de universidades, como fizeram, protestando contra a PEC do teto ou contra a reforma do ensino médio, é absolutamente inaceitável, porque é uma ocupação predatória, é uma ocupação que não respeitou não só a presença dos professores, como a preservação do patrimônio público. Determinadas manifestações de rua são legítimas, desde que elas estejam dentro da lei, ocorrem em todos os países, isso é corrente no mundo inteiro. E, por outro lado, você tem que observar o seguinte: será que as 30 nações mais desenvolvidas do mundo, a Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, França, Itália, Portugal, fizeram reforma de Previdência? Fizeram. Há quanto tempo? 15 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Por quê? Porque a idade da população aumentou. Então, o mundo já fez. Será que esses países a que eu me referi, os 30 mais desenvolvidos do mundo, fizeram reforma trabalhista? Fizeram. Porque as relações de trabalho mudam. Nós tivemos a 3ª Revolução Industrial, já estamos em plena 4ª Revolução Industrial. Presença da tecnologia, etc., as relações de trabalho se alteram. Então, essas reformas que nós estamos imaginando que é uma jabuticaba brasileira, que é uma invenção de Temer, que é uma invenção do Congresso, que é uma invenção, sei lá, de quem for, não é.
é o mundo conectado através da mídia virtual, através dos canais de televisão, através do intercâmbio entre pessoas, que fez, então, aquilo que foi feito. E deu certo, que é para assegurar as novas conquistas que o mundo vem desenvolvendo. Então, eu acho que o protesto, a discordância, a discussão é válido nos limites da lei e, ao mesmo tempo, não devemos deixar de ter foco do que está ocorrendo no resto do mundo. O que está ocorrendo no mundo, evidentemente, o último grande protesto que você viu no mundo com relação à reforma da Previdência foi na Grécia. O presidente Tsipras, da Grécia, reunido com a chanceler Angela Merkel, e disse: nós não vamos fazer a reforma da Previdência. Ela disse: como é que eu vou aceitar repassar recursos para um país cuja aposentadoria de vocês é 58 anos, vocês se aposentam, os alemães com 70. 12 anos de diferença. Vocês têm que se atualizar. Para quê? Para ficar no mesmo modelo da França, da Itália, de Portugal, da Áustria, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos. Então, não é isso? Como é que você pode ser contra uma corrente da história e tudo que é? Por quê? Porque eu nasci em 48 com uma possibilidade de vida de 52 anos. As pessoas nascem hoje com uma possibilidade de vida de quanto? 78 anos, 76 anos. Consequentemente, se você vive mais, você tem que contribuir mais, porque você terá maior tempo para ficar aposentado. A lógica do mundo não se pode ficar contra isso. Agora, as dificuldades são grandes, por quê? Porque você tem uma politização de todos esses temas e, consequentemente, o governo discute-se a questão da legitimidade do presidente Temer, mas, na realidade, ele foi eleito em conjunto com a presidente anterior, passou um processo de impeachment do presidente, o Supremo Tribunal Federal acompanhando, tudo acompanhando. Agora é a gente cuidar de colaborar com o país. O país não aguenta esse tipo de medida. Sou contra, porque há governo. O senhor falou da legitimidade do presidente Temer aí, de alguns pensamentos de algumas pessoas, mas essas pessoas também pensam da legitimidade de um Congresso que trabalhou errado no governo passado e que esse mesmo Congresso permanece lá. Como a gente esperar que esse Congresso se porte, né, de maneira, pensando na sociedade brasileira, do cidadão brasileiro, né, esse mesmo Congresso que teve uma outra postura no passado? Né? É possível a gente ter um pensamento positivo em relação a isso, governador? É possível no momento em que houver uma tomada de posição do eleitor. Artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Mas o povo deu alerta quando foi para as ruas. E em seu nome é exercido. Eu vi um debate sobre o problema de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, foi eleito presidente da Câmara, inclusive discordando na época da presidente da República, e aí elegeu-se. Muito bem. Eduardo Cunha surgiu do nada? Não. Ele tem 7 mandatos. Sabe quantos são 7 mandatos? 28 anos de vida pública. Eu disse no dia que Eduardo Cunha estava sendo julgado na Câmara, eu disse que ali, nas galerias, deviam ter representantes de 12 municípios do Rio de Janeiro, que deram 180 mil votos a Eduardo Cunha pela 7ª vez. Será que não dá a pessoa, mesmo tendo, digamos assim, uma formação fundamental, não dá para analisar uma pessoa em 28 anos? Mas sabe o que é? Ele não sabia. Como não sabia? O Congresso Nacional é escolhido pelo povo. O Brasil tem uma imprensa livre. Quer se critique ou não critique, uma imprensa livre, um judiciário livre, um Congresso livre. Nós vivemos em plena democracia. Não é a democracia ideal, até porque não tem nenhuma democracia ideal. A democracia ideal, a democracia americana, o grande padrão americano, elegeu agora Donald Trump. E está todo mundo aperreado. A Áustria quase elege um nazista, um neonazista. Tipo, 0,5% não elegeu. A Inglaterra se reuniu, a velha Inglaterra, a Inglaterra sabe, é das melhores universidades do mundo, fez um Brexit, abandonou a comunidade europeia. E se fizer uma pesquisa na França, 56% dos franceses querem sair da comunidade europeia. Ou seja, não existe problema só no Brasil, existe problema em todo canto. Então, primeiro ponto, Sua Excelência, o eleitor, prestar atenção
no dia de votar. Nós estamos fazendo esse programa hoje. Daqui a 1 ano e 10 meses já haverá uma eleição. Para escolher o quê? Presidente da República, governador de estado, senador. Então, o brasileiro dedique 1 minuto ou 2 minutos, pelo menos, por dia, para ficar pensando em quem é que ele vai votar, para não chegar no dia da eleição. Quem é que eu vou votar hoje? Eu não estou sabendo. E depois ficar amaldiçoando a escuridão porque não acendeu uma vela na hora certa. Isso é que a gente precisa dizer. Deixa eu ir no intervalo aqui, governador. Já já a gente volta, hoje recebendo com muito prazer aqui no programa o ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, né, que falando sobre política, daqui a pouco nós vamos falar sobre Pernambuco, vamos dar um mergulho aqui em Pernambuco, né, e já já a gente volta, sai daí não.